Discurso de Madre Teresa de Calcutá, 10 de dezembro de 1979, na Universidade de Oslo, Noruega, ao receber o Prêmio Nobel da Paz. Vamos todos juntos agradecer a Deus por esta bela ocasião que podemos proclamar juntos a alegria de espalhar a paz, a alegria de amar uns aos outros e a alegria de reconhecer que os mais pobres, entre os pobres, são nossos irmãos e irmãs. Ao nos reunirmos aqui para agradecer a Deus por esta dádiva da paz, apresentei a todos vocês a oração pela paz que São Francisco de Assis rezou há muitos anos. E me pergunto se ele sentiu a necessidade que sentimos hoje de rezar. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho e o deu a uma virgem, a bem-aventurada Virgem Maria. E ela, no momento em que ele entrou em sua vida, apressou-se em dá-lo aos outros. E o que ela fez então? Ela fez o trabalho da serva, exatamente assim. Apenas espalhou a alegria de amar para servir. E Jesus Cristo amou você e me amou e deu sua vida por nós. E como se isso não bastasse para ele, ele continuou dizendo: ame como eu te amei, como eu te amo agora, e como devemos amar, amar dando. Pois ele deu sua vida por nós. E ele continua dando aqui e em todos os lugares em nossas próprias vidas e nas vidas dos outros. Não lhe bastava morrer por nós. Ele queria que nos amássemos, que o víssemos uns nos outros, por isso disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E para garantir que entendamos o que ele quer dizer, ele diz que na hora da morte seremos julgados pelo que fomos para os pobres, para os famintos, para os nus, para os sem teto. E ele se faz esse faminto, esse nu, esse sem teto, não apenas faminto por pão, mas faminto por amor, não apenas nu por um pedaço de pano, mas nu pela dignidade humana, não apenas sem teto por um quarto para viver, mas sem teto por ser esquecido, não ter sido amado, não ter sido cuidado, não ser ninguém para ninguém, ter esquecido o que é o amor humano, o que é o toque humano, o que é ser amado por alguém. E ele diz: tudo que vocês fizeram ao menor destes irmãos, vocês fizeram a mim. É tão belo para nós nos tornarmos santos por esse amor, pois a santidade não é um luxo de poucos, é um simples dever de cada um de nós, e por meio desse amor podemos nos tornar santos. Desse amor uns pelos outros, e hoje, quando recebi essa recompensa, eu pessoalmente sou o mais indigno, e tendo confessado a pobreza para poder compreender os pobres, escolho a pobreza do nosso povo. Mas sou grato e fico muito feliz em receber em nome dos famintos, dos nus, dos sem teto, dos aleijados, dos cegos, dos leprosos, de todas aquelas pessoas que se sentem desejadas, não amadas, descuidadas, rejeitadas pela sociedade, pessoas que se tornaram um fardo para a sociedade e são rejeitadas por todos. Em nome deles, aceito o prêmio, e tenho certeza de que este prêmio trará um amor compreensível entre ricos e pobres. E é nisso que Jesus tanto insistiu. É por isso que Jesus veio à Terra, para proclamar as boas novas aos pobres. E através deste prêmio e através de todos nós aqui reunidos, queremos proclamar as boas novas aos pobres de que Deus os ama, que nós os amamos, que eles são alguém para nós, que eles também foram criados pela mesma mão amorosa de Deus, para amar e ser amados. Nossos pobres são pessoas maravilhosas, são pessoas muito amáveis, não precisam da nossa piedade e simpatia, precisam do nosso amor compreensivo, precisam do nosso respeito, precisam que o tratemos com dignidade. E eu acho que esta é a maior pobreza que vivenciamos, a que temos diante deles, que podem estar morrendo por um pedaço de pão, mas morrem com tanta dignidade. Nunca me esqueço de quando trouxe um homem da rua. Ele estava coberto de vermes, seu rosto era o único lugar limpo. E, no entanto, aquele homem, quando o trouxemos para nossa casa para os moribundos, disse apenas uma frase: vivi como um animal na rua, mas vou morrer como um anjo, com amor e carinho. E morreu lindamente. Ele foi para casa, para Deus, pois morrer não é nada mais do que ir para casa, para Deus. E ele ter desfrutado desse amor, de ser querido, de ser amado, de ser alguém para alguém no último momento, trouxe essa alegria à sua vida. E sinto uma coisa que quero compartilhar com todos vocês. O maior destruidor da paz hoje é o choro da criança inocente que ainda não nasceu. Pois sua mãe pode assassinar seu próprio filho em seu próprio ventre, e resta para você e para mim matarmos um ao outro. Até mesmo na Escritura está escrito: mesmo que a mãe pudesse esquecer seu filho, eu não te esquecerei. Eu te gravei na palma da minha mão.
Mas hoje, milhões de crianças ainda não nascidas estão sendo mortas, e nós não dizemos nada. Nos jornais você lê números de um e outro sendo mortos, este sendo destruído, mas ninguém fala dos milhões de pequeninos que foram concebidos para a mesma vida que você e eu, para a vida de Deus, e nós não dizemos nada. Nós permitimos isso. Para mim, as nações que legalizaram o aborto são as nações mais pobres. Elas têm medo do pequeno, têm medo do nascituro, e a criança deve morrer porque elas não querem alimentar mais uma criança, educar mais uma criança. A criança deve morrer. E aqui eu vos peço, em nome destes pequeninos, pois foi aquela criança ainda não nascida que reconheceu a presença de Jesus quando Maria veio visitar Isabel, sua prima. Como lemos no Evangelho, no momento em que Maria entrou em casa, o pequeno no ventre de sua mãe saltou de alegria e reconheceu o príncipe da paz. E então, hoje, vamos aqui fazer uma forte resolução. Vamos salvar cada criança ainda não nascida, dar-lhes uma chance de nascer. E o que estamos fazendo é combater o aborto por adoção. E o bom Deus abençoou o trabalho tão maravilhosamente que salvamos milhares de crianças, e milhares de crianças encontraram um lar onde são amadas, desejadas e cuidadas. Trouxemos tanta alegria aos lares onde não havia uma única criança, e por isso hoje peço às suas majestades que aqui diante de todos vocês, que vêm de diferentes países, que rezemos para que tenhamos a coragem de apoiar a criança que ainda não nasceu e dar a ela a oportunidade de amar e ser amada. Acredito que com a graça de Deus seremos capazes de trazer paz ao mundo. Temos uma oportunidade aqui na Noruega. Vocês estão com a bênção de Deus, estão bem, mas tenho certeza de que, nas famílias e em muitos dos nossos lares, talvez não tenhamos fome de um pedaço de pão, mas talvez haja alguém na família que seja indesejado, não amado, não cuidado, esquecido. Não há amor. O amor começa em casa, e o amor, para ser verdadeiro, precisa doer. Nunca me esqueço de uma criança que me ensinou uma lição muito bonita. Ouviram em Calcutá as crianças que Madre Teresa não tinha açúcar para seus filhos, e este pequeno, um menino hindu de 4 anos, foi para casa e disse aos pais: "Não comerei açúcar por 3 dias, darei meu açúcar para a Madre Teresa." Quanto uma criança pequena pode dar? Depois de 3 dias, trouxeram-nos para a nossa casa, e lá estava esse pequeno que mal conseguia pronunciar meu nome. Ele amava com grande amor, amava até doer. É isso que trago diante de vocês, que amem uns aos outros até doer. Mas não se esqueçam de que há muitas crianças, muitos homens e mulheres que não têm o que vocês têm. E lembre-se de amá-los até doer. Há algum tempo, isso pode soar muito estranho para vocês, mas eu trouxe uma menina da rua e pude ver no rosto da criança que ela estava com fome. Só Deus sabe quantos dias ela não comia. Então, dei a ela um pedaço de pão. Então a pequena começou a comer migalha por migalha. E eu disse à criança: "Como o pão, como o pão." E ela olhou para mim e disse: "Tenho medo de comer o pão porque tenho medo de ficar com fome de novo quando acabar." Esta é uma realidade, e ainda assim há uma grandeza nos pobres. Certa noite, um senhor veio à nossa casa e disse: "Há uma família hindu e as 8 crianças não comem há muito tempo. Faça algo por elas, madre." E eu peguei arroz e fui imediatamente, e lá estava aquela mãe, aqueles rostos dos pequenos, olhos brilhando de pura fome. Ela pegou o arroz da minha mão, dividiu-o em 2 e saiu. Quando voltou, perguntei: "Aonde você foi? O que você fez?" E ela me deu uma resposta: "Eles também estão com fome." Ela sabia que o vizinho, uma família muçulmana, estava com fome. O que mais me surpreendeu, não que ela tenha dado o arroz, mas o que mais me surpreendeu foi que em seu sofrimento, em sua fome, ela sabia que outra pessoa estava com fome. E teve a coragem de compartilhar o amor. E é isso que quero dizer. Quero que vocês amem os pobres e nunca virem as costas para eles, pois ao virar as costas para eles, vocês estão virando as costas para Cristo. Pois ele se fez o faminto, o nu, o sem-teto, para que vocês e eu tivéssemos a oportunidade de amá-lo. Porque onde está Deus? Como podemos amar a Deus? Não basta dizer ao meu Deus, eu te amo. Mas, meu Deus, eu te amo aqui. Posso aproveitar isso, mas desisto. Eu poderia comer esse açúcar, mas dou esse açúcar. Se eu ficar aqui o dia todo e a noite toda, vocês ficariam surpresos com as coisas bonitas que as pessoas fazem para compartilhar a alegria de dar. E assim, minha oração por vocês é que a verdade traga oração para nossos lares, e o fruto da oração seja que acreditemos que nos pobres está Cristo. E se realmente acreditarmos, começaremos a amar. E se amarmos, naturalmente, tentaremos fazer algo. Primeiro em nossa própria casa, no nosso vizinho,
no país em que vivemos, no mundo inteiro. E vamos todos nos unir nessa oração. Deus nos dê coragem para proteger a criança que ainda não nasceu, pois a criança é o maior presente de Deus para uma família, para uma nação e para o mundo inteiro. Deus os abençoe.